Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou de volta depois de um tempo sem publicar aqui, tava com saudade de vocês, eu gosto muito de publicar conteúdo aqui no YouTube, mas foi necessário dar essa pausa. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês do porquê que eu pausei, né, que não consegui mais publicar conteúdos e por que nós estamos de volta pro Brasil de novo. Então esse é o tema do vídeo, eu vou contar tudo pra vocês. Eu ainda não tenho um plano de fundo bom para poder fazer vídeos para vocês, mas eu encontrei um lugar que tem uma janela bem aqui na frente, então é melhor uma iluminação boa do que um plano de fundo bom. Então, eu vou contar para vocês o porquê que a gente voltou. Então a gente tá no Brasil agora, a gente voltou, e eu vou explicar, quem já acompanhava a gente há algum tempo, viu que a gente já voltou pro Brasil também, anteriormente, né, dos Estados Unidos pro Brasil, mas eu quero explicar para vocês o porquê que a gente fez esse retorno agora, em março de 2024. Quando a gente tirou nosso visto lá em 2020, a gente tirou o visto de estudante e a gente conseguiu o visto com prazo de 4 anos. Então, quando você consegue o visto para aquele período, né, a gente conseguiu o prazo máximo que o visto de estudante permite, a gente podia ficar até março de 2024, que é no mês agora que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Então a gente tinha uma decisão a ser tomada. Ou a gente voltava pro Brasil, que foi o que a gente fez, ou a gente podia ficar no país, nos Estados Unidos, com o visto vencido, mas a gente perdia a liberdade de ir e vir. O que é essa liberdade? Quando você tá com o visto já vencido no passaporte, você vai ficar com status legal no país se você continuar estudando. Então, se eu estiver matriculada na escola, estiver tendo a frequência certinha, eu vou estar legal no país, eu não fico ilegal. O problema é que se eu precisar sair dos Estados Unidos para qualquer outro lugar, eu não poderia mais voltar com o visto de estudante. Então, essa falta de liberdade contava muito pra gente, tinha um peso muito grande, tanto que, quando lá em 2020 a gente tirou o nosso visto de estudante para poder passar uma temporada nos Estados Unidos, a gente já tinha o visto de turista. Se a gente quisesse, a gente poderia ir com o visto de turista. Mas a gente não quis porque o visto de turista é um pouco limitado para você morar um período nos Estados Unidos. O visto de turista te permite ficar ali em torno de 6 meses. Você pode prorrogar a sua estadia por mais 6 meses, depois trocar para o status de estudante. Mas assim, é todo um processo que pode ser aprovado ou não. E também tem a questão de que quando você tá com o status válido de estudante, né, quando você troca, tá com visto de turista, troca para o status de estudante, tem aquela mesma questão de você não ter liberdade de ir e vir. Então tinha um peso muito grande pra gente, a gente decidiu lá em 2020 tirar o visto de estudante. Então, várias situações estavam acontecendo naquele momento, né, da gente tomar a decisão de voltar para o Brasil de novo, principalmente também pela questão do visto e porque minha licença do trabalho também acabava junto com o prazo do visto. Para quem não sabe, eu moro em Brasília, eu trabalho num banco público aqui em Brasília e eu tirei uma licença para fazer um intercâmbio. Então eu tinha que tomar uma decisão ou de pedir exoneração ou de voltar para o trabalho. Então, visto toda essa situação, a gente decidiu voltar. Então, se você já acompanha o canal há bastante tempo, você vai lembrar que há um tempo atrás a gente já voltou para o Brasil também. Então, só para vocês entenderem a cronologia do tempo, né? A gente tirou o visto em 2020, só conseguimos ir para os Estados Unidos em 2021. No final de 2021, quase 2022, a gente veio para o Brasil de novo. Voltamos para os Estados Unidos em 2023. E voltamos para o Brasil de novo em 2024. Por que esses períodos picados? A primeira vez que a gente voltou é porque, de fato, a gente foi num período meio turbulento, porque quando a gente tirou o nosso visto, não tinha pandemia. Tanto que a gente teve que esperar 1 ano para poder ir para os Estados Unidos, porque as fronteiras estavam fechadas. Então, nessa primeira vez que a gente veio para o Brasil, foi exatamente para poder se reestruturar, tanto financeiramente, mentalmente. A gente estava assim, numa situação meio difícil, porque a gente foi meio que no caos. O planejamento que a gente tinha feito em 2020, em 2021 já era diferente, porque o dólar, que era 3, foi para quase 6, então o valor que a gente tinha separado não dava para o período todo que a gente pretendia ficar. E aí, com alguns problemas financeiros, mentais, emocionais, a gente falou, não, vamos voltar para o Brasil, porque aqui a gente tem a nossa família, aqui a gente tem um conforto e vamos se estruturar melhor pra gente ir mais planejado para os Estados Unidos. E foi exatamente o que aconteceu, gente. Todo o planejamento que a gente coloca no papel e que a gente ora também, eu não sei se vocês têm religião, mas a gente sempre ora para fazer qualquer decisão, porque Deus sempre vai te mostrar o caminho melhor a ser feito. Nem sempre é o que a gente quer, mas no final a gente entende tudo que Deus tem planejado pra gente, né? Então deu certo pra fazer exatamente o que a gente tinha planejado. Então a gente se estruturou, né? Um período mais ou menos de 1 ano e meio. Em março de 2023 a gente voltou para os Estados Unidos de novo. E foi muito diferente, porque a gente já tinha experiência,
A gente já sabia os melhores bairros para morar, a gente já tinha o contato do corretor que nos ajudou a alugar nosso apartamento, a gente sabia onde comprar carro, sabe, a gente já sabia toda uma estrutura que na primeira vez a gente não tinha e que a gente passou muito perrengue mesmo, assim, de verdade. Então, essa segunda vez foi muito mais leve mesmo. E eu deixei até alguns destaques lá no Instagram falando sobre isso, se você quiser me seguir lá. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo. E essa segunda vez foi muito melhor. Então, foi isso. Agora a gente voltou mesmo dessa vez, porque realmente os prazos tinham acabado. Se fosse pela nossa vontade e, né, somente pelo emocional mesmo, a gente teria ficado nos Estados Unidos. Mas a gente tem que tomar uma decisão mais racional, porque envolve questão imigratória, envolve prazo, envolve a liberdade de poder sair ou não do país. Então, se você tá planejando ir para os Estados Unidos, leva muito isso em conta, tá? Eu já até gravei um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, explicando a diferença entre você imigrar com visto de turista e o visto de estudante, tá? O visto de turista não é indicado para você imigrar, mas eu sei que muita gente acaba indo para os Estados Unidos, né, morar um tempo com visto de turista, mas eu fiz a comparação para vocês entenderem os prós e os contras, tá? É muito importante. E, bom, é isso, acho que eu falei tudo da explicação. Nós estamos de novo aqui no Brasil e agora com uma rotina diferente, então eu quero voltar com os conteúdos do canal aqui também. Quero tentar colocar um vídeo por semana e vai ser uma mistura de tudo aqui. Os conteúdos vão mudar um pouquinho porque eu não vou estar lá pessoalmente nos Estados Unidos, né, nesse momento. Mas eu quero poder trazer conteúdos valiosos para que vocês consigam atingir o sonho de vocês, que eu imagino que é poder morar uma temporada nos Estados Unidos. E contem comigo nessa jornada. Inclusive, se você está pensando em fazer o processo tanto para um visto de residente ou um visto de turista, de estudante, fala com a Conexão Américas, que é a empresa que eu indico para que vocês possam fazer o processo de vocês. Eles são super confiáveis, eles são rápidos, eles vão te atender da melhor forma possível e você tem uma reunião totalmente gratuita se falar que foi através da minha indicação. Então eu vou deixar o contato deles aqui embaixo, entre em contato com eles, chama no WhatsApp para vocês marcarem essa reunião de vocês, tá bom? E eu tô aqui para o que vocês precisarem. Um beijo, até o próximo vídeo.